Mas a palavra do Senhor diz lá em Coríntios: onde está, a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. E fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós comemoramos esse dia com alegria, porque a morte não teve poder, mas tragada foi a morte pela vida. E tudo aquilo que é morte na nossa vida não tem poder, porque graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória em todas as coisas. Amém? E hoje nós poderíamos estar ministrando sobre esse tema, mas nós estamos em uma campanha. Qual é o nome da campanha? Quem lembra? Derrubando as muralhas. Derrubando as muralhas. Em nome de Jesus. Quem veio aqui nessa noite para derrubar mais uma muralha no seu vida? Amém. Glória a Deus. Aleluia, eu creio, Senhor. E eu, buscando ao Senhor a direção de que palavra o Senhor queria estar ministrando nessa noite. O Senhor trouxe algo para o meu coração, para o teu coração. Amém, Jesus. Que você esteja aberto nessa noite para receber a cura de Deus sobre a tua vida. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Glória a Deus, aleluia. Mateus 6, 25, do 25 ao 34. Uma palavra bem conhecida, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada momento. Deus tem algo novo para nossas vidas, amém? Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Feche seus olhos por um momento. Vamos falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E que o Senhor, ó Deus, neste momento, possa, Senhor, Deus, me usar. Eu estou aqui nas Tuas mãos, como instrumento, Deus, onde o Senhor possa usar para que os meus irmãos sejam abençoados através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha e me capacita e abençoa, Senhor, cada um aqui, que esteja com o coração aberto para receber a Tua palavra, Pai. Com a mente aberta para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. E que essa palavra, Deus, venha produzir em nossos corações nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor deseja.
Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós hoje, a palavra do Senhor hoje nos ensina a vencer uma barreira, uma muralha que todos nós temos em alguma situação da nossa vida. E se o Senhor trouxe essa palavra hoje, é porque tem pessoas hoje passando por essa situação. Tem pessoas que precisam vencer essa muralha hoje. Amém. E se você está aqui e essa muralha tem feito parte da tua vida, que nessa noite você possa vê-la cair por terra em nome de Jesus. Amém. E a muralha que nós vamos vencer hoje em nome de Jesus é a muralha da ansiedade. Aleluia. E a palavra do Senhor nos ensina aqui. Então, quem aqui é ansioso? Muita gente. E essa palavra que Deus, além de trazer, quer curar isso na tua vida e na minha vida. E eu fui buscar o que significa a palavra ansiedade. A palavra ansiedade, ela tem vários significados. Ela é uma inquietação. E ela é uma palavra que no grego, ela significa e tem o sentido de ser atraído por diferentes direções. Então, quando a pessoa está ansiosa, ela é atraída por diferentes direções. Ela não consegue firmar somente em uma direção. Mas a todo momento ela pensa algo diferente. Você vai se identificar à medida que a gente for estudando isso daqui. Irmãos, e é um mal do tempo de hoje. A psicologia tem estudado muito isso. Pessoas têm procurado tratamento para a ansiedade. Pessoas vivem tomando remédios para controlar a ansiedade. E a palavra de Deus, irmãos, fala para nós hoje sobre a ansiedade. Então, a ansiedade é uma preocupação antecipada. A palavra preocupação já diz é uma preocupação. Eu vou viver hoje preocupada com o dia de amanhã. Eu vivo hoje, eu sofro hoje pelo amanhã. Ser ansioso, preocupado dentro do normal, mas quando você foge dessa normalidade, ela torna uma ansiedade. E essa ansiedade, ela causa várias situações na nossa vida. E na palavra de Deus, ela vai nos mostrando. Certa vez o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos. E estava falando aos cuidados e a inquietação. Ou seja, ansiedade quer dizer inquietação. E a palavra de Deus em todo o tempo nos ensina. E aqui ela fala, não andeis, tem palavra que diz ansiosos, aqui diz, não andeis cuidadosos com a vossa vida. Nós nos enganamos quando nós achamos que somos donos de nós mesmos. Sendo que o Senhor é que é o dono da nossa vida. Glória a Deus, amém, Jesus. A palavra de Deus, certa vez Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E isso aí, em várias passagens, ele nos ensinou a ser como criança. Irmãos, a criança não se preocupa com o dia de amanhã. Você já viu uma criança dormir preocupada se no dia seguinte ela ia ter café da manhã, o almoço e a janta? Você já foi dormir, será que amanhã vai ter? Não. Será que a criança está preocupada se ela vai ter a roupa, está chegando o inverno? Será que eu vou ter roupa para me aquecer do frio? Será que a criança vai preocupar, o inverno está chegando e eu vou ter um cobertor quentinho? Será que a criança preocupa, eu tenho que pagar a conta de luz, de água, de telefone? Não, é verdade. Por quê? Ela é dona dela mesma? Não! Quem é dona, quem é responsável são os pais. E nós, como nós temos que aprender a ser como uma criança?
E aqui o Senhor fala das aves do céu. Eu trouxe criança que é bem a realidade. E aí ele fala aqui, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, com a conta para pagar? E aí ele fala, olha para as aves do céu. Eu nunca vi um pássaro chorando ou triste. Sempre que a gente vê um pássaro, ele dá o quê? Cantando. É verdade. Ele falou, olha eu nunca vi na época da primavera, umas árvores floridas, lindas, e outra triste, porque triste. Não, porque quem tiver que florir, vai florir. Porque depende delas, depende do Senhor. Glória a Deus. E aí ele traz todos esses exemplos, irmãos. E aí, através disso, eu fui meditando na palavra, o Espírito Santo foi mostrando. E pelo menos 4 situações eu pude observar nessa palavra que o que a ansiedade faz conosco. O que a ansiedade faz? Primeiro, a ansiedade traz para nós o passado para o presente. Quando nós estamos ansiosos com o dia de amanhã, com as contas para pagar, com roupa, eu vou ter que comprar roupa de frio para meus filhos, eu tenho que arrumar um emprego, eu estou desempregado, eu tenho a faculdade para pagar, eu tenho as contas que chega fim de mês, começam a chegar as contas. E aí, quando a primeira coisa que a ansiedade faz conosco é ligar as coisas passadas com o presente. Eu não consigo, e principalmente as coisas negativas, porque aí vai nos trazer um pensamento negativo. Dificilmente na ansiedade a gente consegue trazer do passado as coisas boas. Mas a gente traz do passado as coisas ruins. Ah, mas se não dá, mas e se acontecer isso? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Porque quando nós confiamos, nós trazemos do passado aquilo que Deus já fez. E aí a gente fala assim, não, mas se o Senhor fez, Ele vai fazer novamente. Daquela vez foi difícil, o Senhor me abençoou, então Ele vai me abençoar novamente. Mas durante a ansiedade, se nós estivermos ansiosos, nós não conseguimos ver dessa forma, irmãos. Se alguém que está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, se ela está tão ansiosa, com tanto medo do que vai acontecer, ela só consegue lembrar do que não deu certo. Mas com fulano foi assim e aconteceu isso. Então comigo também vai ser. E não é assim. Nós precisamos estar confiantes. Aleluia. E na hora da dificuldade, trazer do passado, como a palavra diz, lembrar das coisas que o Senhor já fez por nós. Mas a primeira coisa que a ansiedade faz é ligar o passado ao presente, trazendo um pensamento negativo. Que aí a gente só consegue pensar que não dá, só consegue enxergar o que não deu certo. A segunda coisa que a ansiedade faz conosco é o que muitos hoje vivem, traz a depressão, deixa a pessoa depressiva. E a primeira coisa que a pessoa depressiva faz é afastar daqueles que podem me ajudar. Você pode ver que irmãos, e eu estou falando isso a nível de nós, irmãos, igreja, quando está passando uma dificuldade, é difícil o irmão saber que o outro irmão está passando dificuldade. Porque quando ele está passando dificuldade, ele se esconde e se afasta daqueles que podem te ajudar. Por quê? Porque a ansiedade faz isso em nós. Quando nós confiamos, é diferente. Nós aproximamos daquele que pode me ajudar, ele vai orar por mim, ele vai saber, se ele não puder me ajudar, ele vai me indicar quem pode. Glória a Deus. Mas quando nós estamos depressivos, que a ansiedade traz isso, nós nos escondemos. Às vezes a gente está andando, aí vem um irmão, a gente muda o caminho para não encontrar com aquele irmão. Para ele não saber que eu estou passando por isso.
Mas é porque a gente quer? Não, amados. É porque a ansiedade produz isso em nós. Por isso que eu estou falando, aí você fala, eu sou assim. Mas eu sei que não é porque você quer ser assim. É porque quando nós chegamos a esse nível, isso produz em nós. E nessa noite, Deus, o Senhor quer trazer cura para nós. Para quando nós estivermos passando por uma dificuldade, ao invés de estar ansiosos, nós buscarmos a direção do Senhor. Sim, meu Deus. Irmãos, isso aconteceu com Elias. Quando Elias soube que Jezabel estava querendo acabar com ele, já tinha acabado com seus amigos e acabar com ele, o que Elias fez? Ele fugiu e se escondeu e desejou a morte. Imagina Elias, que já tinha feito tanta coisa, já tinha visto tanta coisa que Deus fez por ele e por outras pessoas, e naquele momento ele não conseguiu chegar ao livramento de Deus. Ele poderia ter falado, não, assim como Deus me livrou, ele vai me livrar de Jezabel. Mas não, ele se escondeu daqueles que podiam ajudá-lo. Por isso, meu amado, se você está passando por uma dificuldade hoje, não fuja daqueles que podem te ajudar. Aleluia. 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 Você sabe que ele pode te ajudar. Jesus. Nós que somos igreja, a primeira pessoa que pode nos ajudar são os nossos irmãos. Então, nessa noite, se você tem essa dificuldade de buscar ajuda na hora da tua dificuldade, que seja curada disso nessa noite. Aleluia, em nome de Jesus. Deus permite até que passemos necessidades, dificuldades, para que nós aprendamos a andar como igreja. Eu estava ensinando para as crianças na salinha de manhã como era a igreja do passado. E a igreja do passado é tão interessante que criança, eles falam coisas que eles mesmos esquecem depois. Primeira coisa, a igreja primitiva, elas tinham um só coração. E aí Gabriel falou, tia, devia ser bem grandão então. Eu falei, isso mesmo, um só coração bem grande. Outra qualidade, a igreja, ninguém tinha falta de nada. Porque quando um tinha mais, vendia uma propriedade, ele dividia entre os irmãos. Então, se Fábio não tinha, eu dividia o que eu tinha com ele. Irmãos, como é que nós vamos aprender a ser igreja se algum dos irmãos não passar necessidade ou uma dificuldade? Como é que eu vou aprender a ser a igreja de Jesus Cristo se eu não ajudo o meu irmão? Ou se de repente hoje eu ajudo você, amanhã é eu que estou precisando da tua ajuda. E assim nós vamos aprendendo a ser igreja. A igreja que Jesus Cristo deseja que sejamos. E quando nós vivemos ansiosos, nós não conseguimos viver assim. Imagine você, se eu vivesse dessa forma, sabendo que todos vocês poderiam me ajudar, eu ia viver preocupada com o dia de amanhã? Não. Por quê? Porque se na minha casa amanhã não tiver nada para comer, eu sei que se eu falar para qualquer um, todo mundo vai me ajudar. Amém. Se amanhã as minhas contas, eu não tiver condição de pagar as minhas contas, meu marido ficar desempregado, acontecer alguma coisa, eu sei que se eu chegar aqui e falar, todo mundo vai ajudar e eu vou conseguir pagar. Amém. Irmãos, vocês observam o que a ansiedade faz com a gente? Mas não, nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos, sem a ajuda de Deus e sem a ajuda do irmão. Que de certa forma o irmão é um instrumento de Deus. Amém. Porque Deus não vai descer aqui como homem para resolver. Ele vai usar um de nós como instrumento dele para nos abençoar.
Então, se eu estou passando por um problema, tristeza, que não precisa do dinheiro, né, alimento, mas de repente eu estou hoje muito triste, muito depressiva, muito preocupada, alguma coisa. Mas eu sei que se eu ligar, eu estou a ponto que não consigo orar. Eu estou a ponto que eu não consigo ler a palavra. Mas eu vou ligar e falar, irmã, vem aqui, ou então ore por mim, converse com o irmão, e ele me ajuda. É isso que nós precisamos, amados. O dia que nós entendermos que nós como igreja podemos viver assim, vão ter menos pessoas depressivas na igreja e no mundo, na sociedade. Quando as pessoas entenderem que nós precisamos uma das outras, terão menos esses problemas. Mas as pessoas não, elas têm orgulho de querer aceitar ajuda, orgulho de dizer, eu preciso de você. Mas não preciso de ninguém. Eu consigo resolver meus problemas sozinhos. E aí resolve, chega um ponto que não consegue resolver. Entra em depressão, vai para o psicólogo e passa o resto da vida tomando remédio. Por quê? Porque não reconheceu que ele sozinho não consegue resolver os seus problemas. Que precisa em primeiro lugar de Deus. E em segundo lugar, daquele que está mais próximo de você. Do seu irmão, do seu amigo. De quem Deus colocar do seu lado para te ajudar. E a terceira coisa que a depressão, que a ansiedade faz conosco, ele faz, irmãos, que nós perdamos a visão de nós mesmos. E o próprio Jesus falou assim, olha para as aves do céu. Aleluia. O Senhor as alimenta. E ele fala que não é a vida, é onde que fala que vocês são mais importantes do que ela. Lá no 26, olhai para as aves do céu que nem semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Amados, quando nós andamos ansiosos, nós perdemos o valor de nós mesmos. Todo mundo olha para você e diz, você é capaz. E nós olhamos para nós e falamos assim, eu não consigo. Todo mundo olha e fala para você, vai dar. Aí você olha para você e fala, não vai dar. As pessoas olham e falam, vai dar certo, continua. Aí você olha para você e fala, mas não vai dar certo, eu vou desistir. Nós perdemos a visão de quem nós somos, amados. E quando o próprio Deus olha e fala, meu filho, vai dar. Ele fala, você é mais importante que as aves do céu. É isso que o Senhor fala para nós, é isso que Ele quer dizer. O valor que nós temos. E na ansiedade nós perdemos o valor de nós mesmos, meus amados. Tem tantas pessoas, aliás, todos nós somos valorosos. Mas tem tantas pessoas que têm um valor tão grande e se sente o lixo dos lixos. Enquanto só ela consegue ver isso, as pessoas olham e falam que aquela pessoa é uma bênção. Para ela é fracassada, a pior pessoa do mundo. Meu Deus, tem misericórdia. Se você tem sentido assim, amado, olha para o Senhor nessa noite. Aleluia. E olha para as aves do céu. Se o Senhor cuida delas, muito mais de você. Às vezes falar, eu não tenho valor. As pessoas acham mentira. Se o próprio Deus diz que você tem valor, não importa se o outro não vai achar que você tem. O importante é que o Senhor fala para você nessa noite. Você tem valor, sim. Glória a Deus. Se eu cuido das aves do céu, muito mais. O próprio Senhor diz aqui. Aleluia. Não tem de vós mais valor do que elas? Oh, meu Deus. Obrigada. Aleluia. E a quarta coisa, irmãos, que o Senhor nos ensina, o que a ansiedade faz conosco,
Ele nos faz tomar decisão precipitada. Quantas vezes, por medo, por não esperar, por causa da ansiedade, nós tomamos uma decisão e depois nos arrependemos dela? Quantas vezes? Então a ansiedade, outra coisa que faz. Por isso que o Senhor fala lá, ó. Cuida da Eva, fala assim, e ela não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Então quantas vezes, por falta de fé, nós tomamos decisões precipitadas e não esperamos a hora de Deus. Então, nós precisamos estar confiantes para esperar a hora certa. Porque às vezes nós tomamos decisão precipitada e nos arrependemos, ou muitas pessoas sofrem o resto da vida por aquela decisão que tomou na hora errada. Até aqui foi tudo sobre o que a ansiedade causa na nossa vida. 4 coisas. Primeiro, ela traz o passado para o presente, nos fazendo a pensar negativo. Segundo, o que ela faz? Ela nos torna depressivo e faz com que nos afastemos daqueles que podem nos ajudar. Terceiro, o que ela faz? Ela faz com que nós perdemos a visão de nós mesmos. E a quarta, ela nos faz tomar decisões precipitadas. Mas então, o que fazer na hora que nós estamos ansiosos, irmãos? O que nós vamos fazer? Lá em Provérbios 12, 25, eu vou falando para vocês não terem que abrir, quem quiser abrir, abre por causa do horário. Então, em Provérbios 12, 25, fala assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Aleluia. Então a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Então eu não quero estar ansioso. O que eu tenho? Qual é o remédio para isso? A palavra de Deus. A boa palavra me alegra. Aleluia. Então no momento em que vier essa preocupação, o que eu tenho que fazer? Me encher da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus. No momento em que eu estiver fraco, eu vou dizer: o Senhor é a minha força. Glória a Deus. No momento em que me faltar algo, eu vou dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, Jesus. No momento em que deparar com a enfermidade, eu vou dizer: o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aleluia, Jesus. Irmãos, é diferente de falar assim: ô Senhor, me ajuda. Oh meu Deus, me dá força. Oh Jesus, está me faltando isso. Por quê? Porque a palavra aqui diz que a palavra é que dá alegria. Glória a Deus. Então quando você estiver fraco, ao invés de você falar assim: oh Senhor, me dá força, você fala assim: o Senhor é a minha força. Oh, aleluia. E essa palavra vai produzir força em você. Quando estiver faltando algo na tua casa, você fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E você vai ver a provisão de Deus na tua vida. É Deus. Então, irmãos, vamos aprender na hora da ansiedade, declarar a palavra. Se você tiver tempo de sentar e ler, faça isso. Se você não tiver, declare a palavra. Por isso que é importante a gente saber. Jesus foi tentado pelo diabo. E o diabo usou 3 situações para tentar Jesus. Primeiro, ele foi lá no ponto fraco. Jesus estava com fome. Ele falou: acho que o ponto fraco é esse, vou lá. Ele falou: você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus usava o quê? A palavra. A palavra de Deus é a única palavra que tem poder para trazer vida, para trazer alegria e para expulsar o diabo das nossas vidas. Então, no momento que você estiver ansioso, a primeira coisa que você faz,
Declare a palavra, porque Provérbios diz que o coração, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas que a boa palavra traz alegria. Mas que boa palavra é essa? A palavra de Deus. A segunda coisa que nós temos que fazer, orar. Lá em Filipenses 4, 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Não tenha medo de falar com o Senhor. Não tenha vergonha de pedir para o Senhor. Porque Ele diz lá, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, peça para o Senhor. Fale com o Senhor. Não estejais inquietos. Inquietos. Quando nós estejamos inquietos, nós não conseguimos. O que é uma pessoa inquieta? Ela não para, não é? Uma criança inquieta, ela não senta, ela não fica quietinha, ela está assim a todo momento. Então, o que ele fala aqui em Filipenses? Não estejais inquietos com coisa alguma. O que é inquieto? Não parar de pensar naquilo. Então, veja bem, quando tem algo que nós estamos preocupados, nós não conseguimos pensar em outra coisa, não é assim? Aquilo não sai da nossa cabeça. E é isso que o Senhor fala: não esteja inquieto com coisa alguma, mas antes suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ao invés de estar inquietos com aquilo, fale com o Senhor através da palavra. Quando vier aquele pensamento, ao invés de pensar nisso, você fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. E vai falando as suas petições usando a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,7 assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí então, por que eu vou viver ansioso, meu amado, se o Senhor tem cuidado de mim? Por que a criança não vive ansiosa, como eu disse no começo? Porque ela sabe que os seus pais cuidam dela. Senhor, que o Senhor coloque isso no nosso coração nessa noite. Essa alegria de sair daqui sabendo que o Senhor cuida de nós, meu amado. Aleluia, Deus. Que o Senhor está cuidando de você. Aleluia, Jesus. E se você está vivendo uma situação dessa, e que você está preocupado com essa situação, você sabe que Deus pode fazer, que Deus quer fazer, mas você não tem conseguido esperar a hora do Senhor. Você está inquieto. Eu quero que você venha aqui na frente ou fique em pé. Melhor vir aqui na frente, que eu quero que a pastora ore e unge a tua vida, pedindo que Pai está ajudando. Para que nessa noite você saia daqui curada desse mal chamado a pastora Maria José, pastor Genivaldo, deste mal, meu amado, desse mal que se chama ansiedade, dessa muralha que tem se levantado nos dias de hoje para nos afastar de Deus. Porque quando